Oi galera, tudo certinho com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de maquiagem pra iniciantes e hoje vai ser um vídeo sobre esfumado, falando sobre os olhos. Então, antes de eu começar, já desce, se inscreve, deixa um like nesse vídeo e deixa em comentários. Por favor, eu preciso saber o que vocês acharam desse cenário diferente, que eu já vou explicar por quê. Dessa gravação nova, que eu tô testando uma câmera nova, um jeito diferente de gravar. E eu também preciso de sugestões para os próximos vídeos, se vocês querem vlogs, se vocês querem sobre minha rotina, sobre outros assuntos. Então, por favor, comentem que isso vai me ajudar bastante, tá bom? Então, quem tá acompanhando o canal sabe que eu tenho uma série de maquiagem para iniciantes. E nessa série eu tô tratando de diversos assuntos que eu acho relevantes no mundo da maquiagem para quem tá começando. Tudo com base nas minhas experiências pessoais. Então o vídeo de hoje vai ser sobre esfumado. Já tivemos vídeos sobre pele, sobre pincéis, sobre maquiagem básica com mínimo de produtos. E hoje é sobre o esfumado. Por quê? Às vezes as pessoas acham que é algo muito complexo de fazer e na verdade não. Como tudo na vida é treino. Então eu vou fazer duas propostas diferentes para vocês hoje. De um lado, eu vou fazer um esfumado com tons de marrom, mais neutros. E eu vou explicar uma técnica. E do outro lado, eu vou fazer com tons de azul, tons mais frios, mostrando uma outra técnica. É claro que não existem apenas duas técnicas, tem diversas técnicas e, como eu sempre digo, a maquiagem é bem adaptativa, então você pode escolher o melhor jeito que funcione pra você, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer os olhos primeiro de tudo, então por isso que eu não estou com a pele preparada. Como eu vou trabalhar esfumado, então eu não quero me importar se vai cair alguma coisa no meu rosto ou não, preferi fazer a pele depois, tá? Então, pra começar, só pra dar uma base pros olhos, eu vou usar a base da Ruby Rose, a L1, que ela é bem clara, tá? Só pra fazer uma basezinha nos meus olhos. Tem gente que usa fixador de sombras, tem gente que usa corretivo, você pode usar diversos produtos. Eu só não recomendo vir direto na pálpebra, porque dá uma... Por exemplo, a minha pálpebra... que agora eu já passei o produto, mas mesmo assim acho que dá pra vocês verem. Olha só como tem um monte de veiazinhas e coisinhas. Então se eu viesse com a sombra direto aqui, eu não ia ter uma tela lisa, sabe? Um fundo liso. Então é bom dar uma uniformizada onde você vai aplicar, até para as cores saírem mais pigmentadas, né? Então, sempre recomendo para fazer uma base para sombras legal, se você vai usar base ou corretivo, usar um tom um pouquinho mais claro da sua pele, para realçar melhor as cores que você vai utilizar. Pronto, apliquei um pouquinho de base, sem muito segredo, uma camada bem fininha. Há quem gosta de usar produtos mais oleosinhos para esse fim, mas eu acho que só a base já é suficiente. E aí você pode ou vir já esfumando por cima da base, porque ela vai fazer pigmentar muito bem as sombras, porque tá uma superfície molhadinha ali e vai grudar, ou selar com pó. Nesse vídeo eu vou selar com pó porque eu acho que fica mais fácil de esfumar. Então, como o objetivo é esfumado, é mais fácil de esfumar. É claro que aí vai pigmentar menos, porque você não acessa vai ter uma superfície molhada a mais, né? Então, eu vou vir com o pó, o pó da Ruby Rose, o PC01, tá? Que é bem clarinho. Vou vir com a esponjinha mesmo que eu utilizei, só dando uma seladinha. Não precisa selar super também. É só porque fica mais fácil esfumar se você tá com a superfície selada ali. Me contem o que vocês acharam desse cenário diferente. Hoje eu tô gravando na minha casa. Geralmente eu gravo na casa do meu namorado, / produtor, / editor, / quem fica atrás das câmeras. Então, hoje eu tô gravando aqui em casa e espero que vocês gostem. É bom também dar uma diferenciada, né? Não ficar sempre o vídeo com o mesmo fundo, assim. Então, espero que vocês gostem. Então vamos lá, já tô com a base do que eu preciso preparada, agora eu vou começar com o marrom. Eu vou usar esse quartetinho que inclusive eu tô usando de espelho, ele é bem velhinho, é uma versão bem antiga, ó, True Color da Avon. Ele é um quarteto que tem as cores Espresso, Café, Marrom e Bege, e elas são sombras cintilantes ou aveludadas. Então, ó, vamos lá. Tem duas sombras mates, que é um marrom bem clarinho que eu já usei muito, e um marrom mais escuro. E duas sombras cintilantes, uma mais fria zona, que é um marrom acinzentado, e a outra é um cobre, um pouco mais... Não chega a ser tão quente, tá? Esse quartetinho aqui não é de cores quentes, são marrons mais neutros para frios mesmo.
Mas eu achei interessante trazer ele nesse vídeo porque foi um dos primeiros quartetos que eu comecei a usar e o marrom é muito versátil, então acho que vai servir bem nesse vídeo. Então vamos lá, eu vou começar com um pincel bem grandão assim de esfumar, ó. Que eu já mostrei no vídeo de pincéis, tá? Esse aqui é da Belly Angel C011. E eu vou vir na sombra mais clarinha. Aí você tem que descobrir qual jeito fica mais fácil pra você de enxergar. Eu não enxergo muito bem, tanto que, na verdade, eu utilizo óculos, né? Então eu gosto de, por exemplo, se eu tô com um espelho manual assim, trazer bem próximo, ou se eu estou num espelho fixo, eu ir bem próximo, tá? Mas eu preciso enxergar bem. Então, desse lado, eu vou fazer um olho mais arredondado. Tem vários tipos de fazer, você pode começar de dentro pra fora, vindo da cor mais clara pra mais escura, ou tem gente que começa de fora pra dentro, tem gente que começa fazendo côncavo e depois a sombra da pálpebra móvel, tem gente que faz o contrário, então tem vários jeitos, tá? Esse que eu vou mostrar aqui são os que eu mais utilizo, que eu acho mais fácil também pra começar. Então eu vou começar pelo côncavo. Eu vou vir aqui, ó, o côncavo é bem onde entra o pincel, certo? Então, ó, tem gente que tem isso mais marcado e tem gente que tem isso menos marcado. Essa parte aqui que entra o pincel é onde eu preciso dar a profundidade, porque é onde meu olho naturalmente tem a profundidade. Então eu vou vir bem aqui, ó, encaixar o pincel nessa dobrinha e esfumar. Ó, essa sombra é bem clarinha, então ela quase não aparece. Gente, ignorem o barulhinho de fundo que minha gata tá comendo. Eu tenho 5 gatos, então eu posso fazer um vídeo contando sobre meus pets, que eu tenho pet desde pequenininha. Então, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, tá? E eu vou fazer um olho mais arredondado, então eu vou vir aqui do finalzinho do meu olho e vir subindo, fazendo esse movimento aqui circular. Eu poderia fazer mais puxado, que é o que eu uso mais no dia a dia, só que eu vou deixar pra fazer do lado azul, tá? Então, ó, bem arredondadinho assim, com movimentos de vai e vem. Eu não venho até muito aqui, porque os meus olhos não são muito separados. Então, se eu vim muito aqui, eu tenho a impressão que junta muito o meu olho e fica um pouco estranho. Mas há quem goste, inclusive há quem puxe o contorno do nariz desde aqui da sobrancelha e desça até o nariz. Fica bonito em alguns rostos. Então, teste que fica melhor pra você. Aproveita que tá em casa na quarentena. Fica testando maquiagens diferentes e treinando, que nunca vai ser demais, tá bom? Agora, eu vou vir com um pincel um pouco menor, né? Ele não é tão menor assim, pra vir com o marrom mais escuro aqui da paleta e da profundidade. Então, eu vou fazendo isso de fora pra dentro, que é uma das técnicas possíveis. Então, eu vou sujar aqui no marrom mais escuro, vou vir aqui no cantinho externo e aplicando a sombra e já esfumando. Então, olha só, vamos aos poucos aplicando e esfumando. Então, primeiro no cantinho externo, e aí eu vou trazer no côncavo, só que eu não vou até tão no começo quanto eu fui com a outra sombra, eu vou até o meio, mais ou menos. E qual que é o segredo de esfumar? Leveza na mão, então olha só onde eu tô pegando o pincel. Eu não vou pegar aqui, porque isso vai fazer ficar muito forte, muito marcado, sem leveza na mão. Então eu vou pegar aqui na pontinha do cabo do pincel e fazer movimentinhos de vai e vem, movimentos circulares, movimentos de batidinhas também são ótimos. Então, tudo isso vai ajudando no meu esfumado, tá? Aqui na parte de dentro, como eu vou aplicar outras sombras, não tem muito problema se ficar marcado. Mas mesmo assim, eu não gosto de deixar uma marcação muito exata, então eu vou dar algumas batidinhas também. E aí eu vou aplicando mais sombra se eu quiser escurecer a cor, menos sombra se eu quiser mais claro, tudo vai depender aí. Então, vai e vem, bolinha, batidinha, vai alternando os movimentos, vendo o que funciona melhor, vendo o que mais fica apropriado para a técnica que você está utilizando, tá bom? Tem algumas sombras, que nem essa daqui, ó, que parece que abriu um pouquinho aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem direito. Aqui parece que não pega de jeito nenhum. Isso acontece, tá? Tem qualidades de sombras diferentes, produtos de sombras diferentes. Que nem eu falei, esse quarteto é muito antigo. A Avon nem faz quarteto mais nesse formato, as sombras são compridinhas agora. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é todo dia que você tá com a mão do mesmo jeito pra fazer maquiagem. Então, gente, não se preocupem. Assim, o que falam que é feio, é fazer aquela asas de barata, que nem tem gente que fala. Você pega a sombra bem marcadora e marca, assim.
Só que antigamente, nossa, que horrível. Só que hoje em dia isso acaba sendo uma maquiagem mais conceitual, tanto que o povo faz delineado e faz bem marcado mesmo. Então, assim, é gosto, gente. É gosto, é moda, é época, tem coisa que vai, tem coisa que volta. Faz o que você acha melhor pra você. Então vamos lá, ó. Já cheguei mais ou menos na cor que eu quero com esse marrom. Só que eu ainda estou achando a transição desse marrom escuro para o mais claro um pouco pesada. Então eu vou voltar com o pincel anterior, que eu utilizei o marrom mais claro. Nem vou pegar mais sombra, a princípio acho que não precisa. E vou dar acabamento aqui na bordinha, tá? Eu não tenho muito espaço de pálpebra aqui, ó. Então eu não chego até começo aqui pra não juntar com a sobrancelha. Depois, quando eu preparar o rosto, eu vou vir com um pouquinho de iluminador aqui para dar aquela impressão que amplia essa área, né? Porque tudo que a gente deixa mais claro parece que aumenta. Então, sem medo, gente. Movimento circular, pega mão leve na pontinha do pincel. Não é pra enfiar o pincel no olho, machucar, nada disso. Bem levinho. Achou que tá bom? Esfuma mais um pouco. Esfumar nunca é demais. Aí, dependendo da maquiagem que eu vou fazer, nessa hora eu já começo a fazer a parte inferior dos meus olhos. Uma coisa que é totalmente opcional. Você pode deixar sem nada, você pode só passar máscara. Tem de várias formas. Geralmente eu gosto de já começar a fazer a parte inferior, se eu estou com a pele pronta, tá? Então o que eu faria? Eu já viria aqui com a mesma sombra que eu tô utilizando aqui, ia passar um pouquinho aqui embaixo e pronto. Só que como eu não estou com a pele pronta, eu vou deixar pra fazer isso depois, daí eu mostro pra vocês, certo? Beleza, fiz a base que eu quero do meu esfumado. Então já tenho uma sombra de base de côncavo e uma sombra que eu escureci aqui no canto externo. Agora eu vou pra cintilantes. Então eu vou pegar um pincelzinho de aplicar sombra, assim, ó, língua de gato, comumzinho. Vou vir nessa sombra cintilante mais clara e vou aplicar ela por toda a pálpebra. Eu poderia usar também essa mais escura, mas hoje eu só não quero, tá? Eu poderia vir com essa no começo e com a mais escura no final, só que eu acho que... não sei, eu não tô com vontade mesmo. Vou aplicar ela. Com esse pincel língua de gato, eu venho só aplicando. Poderia ser com o dedo, poderia ser com um pincel de esponjinha, e aí não tem problema não. O que você pode fazer? Vir aqui, ó, marcando um pouco mais essa região para parecer que é um falso cut crease, ou então você aplica a sombra até aqui, não vai subir muito mais, e esfuma aqui depois. Aí é gosto, tá? Então eu vou vir com a sombra, ó, aplicando. Aqui, ó, eu vou aplicar ela até essa altura, que é a altura do meu côncavo, a continuação aqui, e vou esfumar um pouquinho depois com o pincel assim de lado, tá? Depois eu volto com o pincel primeiro que eu utilizei, o marrom mais claro, e dou mais uma esfumada pra garantir. Vim aqui, aplico mais sombra aqui no meio, eu quero que apareça mais, então eu vou aplicar uma quantidade maior de sombra aqui no meio. Ó, aí eu venho com o pincel segurando um pouco mais no próximo ao pincel mesmo, pra poder aplicar com maior intensidade. Vou chegando aqui pro final, vou diminuindo a intensidade, porque ele vai encostar naquele marrom mais escuro, tá? E tá pronto, gente, é basicamente isso. Agora eu vou dar um acabamento, que é o quê? Voltar com o pincel, o primeiro pincel que eu utilizei, dar uma esfumada nas bordas, dar uma esfumada no final dessa transição aqui. E olha só, pronto, sem segredo nenhum, sem dificuldade, uma maquiagem básica. Agora, a segunda proposta eu vou fazer com azul, porque geralmente falam que azul é uma cor um pouco mais complicadinha de esfumar. Então eu vou usar essa paletinha aqui da LA Colors, que ela tem 12 cores, e ela é Smoky Supernatural, tá? E aqui tem diversos tons de azul, então dá pra brincar e fazer diversas maquiagens, tá? Eu quero mostrar uma de tom bem mais frio, então eu vou aproveitar os mesmos pincéis que eu tava usando, eu vou bater assim na mão só pra dar uma limpadinha, poderia ser um lencinho também. Tem aqueles higienizadores de pincel também pra tirar a cor, mas como não manchou muito, não vai ter muito problema de interferência, tá? E eu vou começar com esse cinza aqui, não é o cinza mais claro da paleta não, ele já é um pouquinho mais escuro. Mas eu vou começar com ele que eu acho que... não sei, vamos ver, eu também não sei se é tão pigmentado, eu tô... só vamos, né? E esse eu vou fazer um formato mais alongado, tá? Então eu vou começar pelo côncavo de novo, só pra eu delimitar mais ou menos o espaço que eu vou utilizar. Porque antes, quando eu comecei a me maquiar, eu começava de dentro pra fora. Mas agora eu não sei porquê, mas eu só consigo começar do côncavo e aí depois eu vou fazendo as coisas. Acho que é mais questão de costume mesmo. Então eu vou pegando aqui do fim e vou alongando pra fora, dar esse formato mais
de gatinho, como se fosse um Vzinho aqui. E é aí que muita gente, não vou falar erra, mas que deixa muito marcado e fica... não é muito agradável aos meus olhos, assim, né? Fica aquela asinha esquisita aqui no canto. Mas é o que eu falo, hoje em dia tudo é permitido na maquiagem, não tem mais certo ou errado, né? Mesma coisa, pincel lá no finzinho que você segura, vai e vem, batidinha, bolinha, vai alternando os movimentos, tá bom? Então, olha só, primeiro cinza aqui tá aplicado. Não tem problema que, mas chega muito perto aqui, não tem problema, porque depois quando você fizer a pele e tudo, você passa um iluminador aqui e resolve isso, tá? Então, ó, primeiro cinza, bem clarinho, ok. Agora, segunda cor, vou vir com o mesmo pincel que eu usei do marrom também. Limpar na mão, aqui no dorso da mão. E vou vir com uma cor mais escura, que já vai ser esse preto aqui, que tem alguns brilhos azulados. Então, vamos lá. Se bem que, deixa eu fazer diferente, pra não... Vou fazer esse de dentro pra fora, só pra diferenciar mesmo. Então eu vou, em vez de vir com essa sombra, eu vou pegar um pincel... Vou vir com o pincel que eu apliquei, o douradinho aqui desse lado, língua de gato, e vou vir com este azul aqui, ó, clarinho, tá? Vou vir com ele. E vou começar de dentro esse só pra ficar diferente. Eu já delimitei o espaço que eu vou utilizar como côncavo, agora eu vou começar de dentro, pra diferenciar um pouquinho pra vocês, né? Que eu realmente tô viciada em fazer as coisas de fora pra dentro, mas é jeito. Vou vir com esse clarinho. Confesso que não gostei muito dessa cor, sei lá. Mas tudo bem, só aqui no comecinho. Ela não pigmentou muito também. Eu vou dar uma esfumada aqui, com esse pincel bem leve, e quando eu quero aplicar, eu vou ir com um pouco mais de... Não é força, um pouco mais de intensidade, um peso maior na mão, tá? E pra fazer o restante da pálpebra e o centro, eu tenho diversas cores nessa paleta, mas eu quero usar uma sombra unitária específica, que é a sombra efeito cintilante turquesa da Impala Cosméticos, tá? É uma sombra bem baratinha. E só eu não consigo abrir, mas... Aí, boa. Ela vem assim. E... é uma cor bem bonita, cintilante. Ela tem um espelhinho aqui embaixo. Ela vem um pincelzinho de esponjinha também. O espelhinho mostrou você? Então eu vou vir com o mesmo pincel, com essa sombra, pra fazer todo o restante da minha pálpebra. É só lá no finzinho que eu vou... passar um pretinho azulado, né? Mas, ó, vou vir com ela, aplicando. Aplicando. Poderia ser com o dedo ou com o pincel de esponjinha pra dar mais intensidade. Vou vir até o limite aqui do côncavo. Às vezes, como, por exemplo, eu tenho pouco espaço de pálpebra, às vezes quando eu quero que a sombra apareça mais, eu venho até um pouquinho mais acima, pra parecer que eu tenho mais espaço. Mas, ó, aqui é bem a dobrinha do côncavo. Aí eu posso vir um pouquinho mais pra cima, pra parecer que eu tenho mais espaço. Ó, eu fiz uma marcação bem grotesca aqui pra mostrar pra vocês. Tá? Então, só pra que a cor apareça mais, sabe? Porque como o meu olho é pequenininho, não aparece muito. Então tem que usar alguns artifícios aí pra aparecer. Vou vindo com a sombra. Lembra que aqui no canto é V? Então, eu vou fazer o Vzinho. Depois eu vou vir com a sombra mais escura aqui, mas não tem problema. Essa sombra tá ficando manchada, mas eu acho que é por causa do pincel, que ele é de cerda bem maciazinha, naturalzinha. Eu acho que é por isso que não tá ficando muito bom, mas eu vou consertar, gente. Calma aí. Paciência, paciência. Maquiagem é uma construção. Eu vou vir com um pincel de esponjinha, ó. Que esse pincel é, inclusive, o que veio nessa paletinha aqui. Vou vir nessa sombrinha aqui da Impala mesmo. Vou aplicar pra ver se melhora. Ah, olha só como pigmentou bem mais. Ó, não sei se dá pra vocês verem aí. Mas fica bem melhor com o pincel de esponjinha. Vou
maltrata esses pincéis de paletinha, mas eles são uma mão na roda, viu, gente? Então, olha só como pigmentou mais esse azul. Vem vindo. Claro que não é a melhor coisa pra esfumar, mas daí você usa outro pincel pra esfumar. Usa o dedo, usa criatividade. Um pouquinho de tudo. E a sombra que tava aqui nesse canto sumiu. Então, eu vou vir com outra, talvez... Não, eu vou tentar vir com a mesma, o azulzinho mais claro. Só que acho que com o pincel de esponjinha talvez dê uma intensificada melhor nele, pra fazer esse cantinho interno aqui, que ele sumiu. Agora com a própria pontinha desse pincel de esponjinha, eu vou dando uma esfumadinha aqui nas bordas, olha só. Olha como aquele cinza que a gente passou no princípio quase sumiu. Antigamente se usava muito, que nem os vídeos da Alice Salazar antigos, ela sempre fazia uma base de marrom e depois vinha com as cores. E muita gente fazia assim também, ou base de marrom ou base de cinza e vinha com as cores. Hoje em dia as pessoas utilizam as próprias cores e eu acho isso muito bacana. Embora eu tenha feito a delimitação aqui com o cinza pra saber o espaço que eu vou usar, que é uma coisa que eu ainda uso, porque eu não sou a pessoa mais experiente na maquiagem, ele sumiu e vai ficar só a marca do azul. E ok, isso é tudo bem na maquiagem hoje em dia. E alguns anos atrás era meio estranho, assim, faltava alguma base, sabe? Então eu vou vir aqui com a beiradinha pra começar a dar uma esfumada. E aí eu já troco de pincel, volto com o primeiro que eu usei e esfumo as bordinhas, tá? Ó, vou esfumando bem e é aquela coisa, quando achar que tá bom, esfuma mais um pouquinho pra garantir, tá? E eu vou esfumar aqui também, embora eu não esteja me preocupando muito com essa parte, porque olha só, como eu vou ter que limpar tudo isso aqui que caiu aqui embaixo, eu vou já passar o demaquilante já fazendo a marcação aqui do meu cantinho mesmo, do olho. E agora sim, como eu quero escurecer, eu vou vir com o pretinho azulado aqui dessa paleta e vim no canto. Pessoal, vocês têm dúvidas de como fazer olho completamente preto? Vocês querem um vídeo só sobre isso? Me avisem nos comentários que eu posso fazer também. É uma coisa que eu não uso há muitos anos, mas teve uma época que eu só usava olho preto, basicamente. Então eu já fiz alguns aí. Olha só, vou vir aqui no cantinho e puxando. Claro que ficou marcado, então eu vou voltar com o pincel que eu tava usando do azul, não o de esponjinha ou o outro, que vai ser mais fácil, pra tirar a marcação aqui, ó, entre o azul e o preto. Esse é outro ponto crucial no esfumado, que é tirar a marcação entre as cores, que é basicamente só vir aqui, ó, tirando, não tem muito segredo, dá umas batidinhas. Olha só, agora eu não sei mais onde estava azul, onde estava preto, não sei mais. É assim que tem que ficar. E com o pincel que eu tô usando desde o começo, vou esfumar as bordas, de cima, de baixo, pra garantir. Olha só, pessoal. Então ficou assim a princípio. Eu vou fazer a pele rapidinho e volto pra dar os acabamentos, tá? Tá esquisito, eu sei que tá muito estranho agora, porque tá sem a pele que pra dar um contexto, tá tomando muito espaço, mas vocês vão ver que tudo tem jeito, tá bom? Então eu vou fazer a pele rapidinho e já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, fiz a pele e voltei aqui pra mostrar os acabamentos com vocês. Então, a primeira coisa que eu vou comentar é como que eu fiz, né? Então, quando você faz os olhos primeiro, você precisa limpar primeiro todo o que caiu na sua pele, né? Eu usei um lencinho com demaquilante, né? Eu apliquei um pouquinho de demaquilante no lencinho. Vim limpando bem com cuidado, por isso que ficou essa marcação aqui, passei o lencinho. Aí eu vim com esponjinha de queijinho pra aplicar, então venho aplicando bem com cuidado aqui, pra não invadir o lugar da sombra, né? E na sobrancelha, tudo direitinho. Terminei a pele, dei uma preenchidinha na sobrancelha bem básica, só com um lápis e uma máscara incolor. E apliquei máscara de cílios. E agora eu vou finalizar com vocês. A primeira coisa é que eu achei que desse lado azul tomou muito conta, que ficou muito próximo da minha sobrancelha. Então, antes de eu passar o iluminador aqui, que eu apliquei no rosto, mas não apliquei aqui ainda, que eu queria mostrar pra vocês, eu quero dar uma limpada. Então, eu vou vir com a pontinha dessa esponjinha e tentar dar uma limpadinha aqui. É até bom que aconteça essas coisas pra vocês verem que costuma dar ruim. Vou voltar com o pincel que eu estava usando e esfumar essa borda, tá? A mesma coisa eu vou fazer com essa borda aqui de baixo, que ficou marcadona. Você pode deixar assim também, até se você quiser fazer delineado. Às vezes é legal ter essa borda marcada que ele guia totalmente delineado. Mas não é muito a proposta que eu quero. Então eu vou esfumar toda essa borda
Vou até pegar um pouquinho daquela sombra cinza que eu usei no começo pra ajudar nesse momento. Então eu vim com um pouquinho do cinzinha, bem pouquinho mesmo no pincel, pra ajudar a esfumar aqui, ó. Olha só, agora eu ganhei um espacinho aqui que tava me faltando. Já vou aproveitar e trazer essa sujeira aqui pra baixo. É claro que precisa tomar cuidado com sombra muito azul nessa parte, porque pra ficar parecendo olheira é muito fácil, tá? Então, mas é questão muito de gosto também. Vou vir só com uma sujeirinha leve, assim, não vou fazer nada demais nessa parte inferior, mas você pode... Tem inúmeras opções do que fazer, é só utilizar a criatividade mesmo, tá? Então, ó, vim aqui, vou dar mais umas limpadinhas com o dedo. E é isso, ó, mais umas batidinhas, só pra ganhar esse espaço mesmo. E do outro lado que eu utilizei, eu só vou vir com outro pincel, porque eu sujei todo esse pincel de azul. Vou vir com um marronzinho, uma misturinha do mais claro com mais escuro e aplicar aqui embaixo. E vou aproveitar para dar uma linkada da parte inferior com a superior, sempre no formato redondinho, que é o que eu estou usando desse lado, certo? Pronto, ó, só para dar um acabamento na parte inferior dos olhos. Agora eu vou vir com o pincel que eu estava utilizando o iluminador no meu rosto. Se você fizer a pele primeiro, você pode fazer isso antes de fazer os olhos. Então, sujei o pincel no iluminador e aí eu vou aplicar abaixo da sobrancelha, principalmente nesse ponto alto, um pouquinho. No canto inferior também um pouquinho. É claro que isso aqui pode ser feito com sombra também, mas eu gosto de usar o iluminador porque fica a mesma nuance que tá aqui no meu rosto, tá? Então, vou fazer a mesma coisa dos dois lados, só pra dar aí de opção pra vocês. E aqui já dá uma ajudada a ganhar espaço e ajuda também no esfumado. Então, porque vai ter esse iluminador aqui e o brilho, ele ajuda a esfumar mais, sabe? Então, pronto. Um pouquinho no canto interno. Vou aplicar mais um pouquinho de máscara de cílios e aplicar nos cílios inferiores e volto pra me despedir de vocês. Então, pessoal, foi assim que ficou. Olha só de perto. Então, a gente tem um lado uma maquiagem bem mais simplesinha e outro uma proposta mais diferente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido um pouquinho sobre esfumado, das técnicas que eu gosto de utilizar, que eu mais utilizo, tá? Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa, deixa nos comentários, tá bom? Conversem comigo. Me sigam no Instagram também, que lá eu não tenho aparecido tanto por lá, pra falar a verdade, que tá bem corrido, mas eu pretendo aparecer mais lá com dicas de maquiagem, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, me sigam no Instagram e se inscrevam aqui no meu canal, certo? Um beijão e até o próximo vídeo!